aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thierry e estou aqui para oferecer para vocês a aula da segunda série para o ensino médio. Antes da gente iniciar aqui especificamente o nosso conteúdo, eu gostaria apenas de lembrar vocês que cartografia, que é o tema da aula de hoje, vocês também já devem ter visto lá na primeira série do ensino médio. A ideia aqui agora é a gente retomar aquilo que é essencial para que vocês possam iniciar o conteúdo da segunda série com tranquilidade. Então, cartografia e sensoriamento remoto é o tema da nossa aula de hoje. O objetivo que nós temos é revisar informações sobre a importância da cartografia e o sensoriamento remoto para análise e compreensão do espaço geográfico. Afinal, se a geografia tem como principal objeto de estudo o espaço, lembrando que o espaço vai compor não apenas a paisagem natural e artificial, mas também as relações que nós estabelecemos por viver em sociedade. Agora, para entender todo esse espaço geográfico, a visualização de uma maneira ilustrada é muito importante a gente poder observar dessa forma. Então, a cartografia tem uma contribuição muito importante na geografia, no estudo, na compreensão do espaço geográfico, na análise que nós vamos fazer. Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Bom, primeiro nós precisamos saber para que serve a cartografia, ou melhor, o que é a cartografia. Veja, a cartografia é a ciência e também a arte de produzir mapas. Afinal, produzir mapas não é realmente uma atividade fácil. A gente precisa ser detalhista e precisa também ser fiel àquilo que a superfície apresenta como uma forma de exposição. Ou seja, quando eu estou analisando o espaço, eu preciso ser consciente de que forma que eu irei reproduzir isso no papel. E a cartografia é a ciência responsável por isso, com todas as suas responsabilidades de reproduzir aquilo que efetivamente acontece na realidade. Então, toda vez que eu observar um mapa, eu preciso compreender que por trás daquele mapa tem uma série de informações, inclusive também uma série de regras que são pré-estabelecidas e que precisam ser cumpridas para que o mapa seja adequado. Observe aqui essa imagem. Nós temos uma imagem que provavelmente vocês conhecem, que é uma representação do globo terrestre. A cor azul na cartografia sempre nos remete à água, né? Então, nesse caso, observando o globo, nós sabemos que a parte azul representa os oceanos. A parte amarela está representando, então, as áreas continentais. Observe, essa possibilidade de olhar para a imagem e interpretar a informação é a cartografia que nos fornece. Então, eu estou olhando para essa imagem e estou interpretando o que está aqui representado. Aqui nós podemos reconhecer os diferentes continentes, nós podemos ver o contorno de alguns países que estão representados, as suas fronteiras. É possível perceber essas informações nessa imagem tão simples relativamente. É claro que não é fácil produzir um mapa ou uma imagem como essa. Hoje nós temos mais facilidades nessa produção porque os equipamentos nos proporcionam. Mas você já pensou que há séculos isso é produzido? Ou seja, será que no começo da cartografia existiam essas possibilidades que a gente tem hoje? Da imagem de satélite, de uma fotografia aérea, de uma representação diferente do espaço e uma forma de enxergar esse espaço num ângulo diferente do que a gente está acostumado? Ou seja, os cartógrafos realmente tiveram aí um trabalho muito intenso para poder perceber uma forma adequada de representar isso no mapa. E sem contar, né, a forma que o planeta se apresenta. Essa forma geoidal, que não é algo uniforme, certinho, padrão, isso também é um desafio para quem vai representar no papel uma superfície real. Porque muitas vezes esse formato geoidal também é um empecilho na hora de representar isso na forma plana. Por isso vão existir lá as projeções cartográficas, que você também já deve ter ouvido falar.
Avançando um pouquinho, nós vamos então ao que eu comentei agora há pouco, quando eu disse para vocês que produzir mapas hoje é um pouco mais fácil, digamos assim, do que era no passado. Por quê? Porque o sensoriamento remoto nos proporciona diversas ferramentas, diversas oportunidades de observação do espaço. Então eu coloquei para vocês o seguinte, que sensoriamento remoto é um conjunto de técnicas para registro à distância da energia refletida ou emitida por objetos ou elementos na superfície terrestre, por meio de equipamentos fotográficos, radares, satélites, etc. Você, quando precisa de um endereço, por exemplo, que não conhece, eu imagino que você deve pegar no teu celular e acionar o aplicativo, que te leva a enxergar como chegar naquele endereço que você quer. Então, se você toma essa atitude, é porque você utiliza daquilo que é produto do sensoriamento remoto. Então, essa possibilidade que temos de enxergar o planeta e posicionar ou ainda perceber que são diversos pontos e que esses pontos eles podem ser encontrados, a gente então utiliza constantemente esse tipo de equipamento. Aí na sua casa onde você está, você pode acessar no teu computador, no teu celular, uma página da internet e automaticamente conhecer aquela área em que você está. Por uma página que você abra lá, o Google, né, onde você possa encontrar a localidade, encontrar a sua casa ou encontrar um outro espaço que você quer visualizar. Ou seja, o sensoriamento remoto nos traz essas oportunidades. E quando você está lá com o seu mouse, né, rolando a barrinha, se aproximando, aumentando ou diminuindo o zoom, o que você está fazendo é visualizar essa superfície terrestre. Representar isso no mapa é bem mais fácil do que era no passado, uma vez que as pessoas não tinham essa possibilidade. Então, o sensoriamento remoto nos proporciona tudo isso, essa possibilidade de visualização do espaço e também um impulso naquilo que seria a sua representação em forma de mapas. Então, o sistema de posicionamento global, o GPS, certo que você já utilizou. Olha ali na mão da pessoa, na imagem, o celular e o Google Maps. Poderia ser qualquer outro aplicativo de navegação, mas se você utiliza isso, significa que você depende, então, do sensoriamento remoto. Então, faz parte do nosso dia a dia. Pegar o mapa, acessar, observar a tela do celular, ir até aquele lugar que o celular mesmo vai nos indicando até chegar lá. Então, o sistema de posicionamento global são componentes que integram os trabalhos relacionados ao levantamento e confecção de mapas digitais, que podem ser utilizados por diferentes profissionais ou por pessoas comuns aqui como eu e cada um de vocês. Eu posso utilizar na minha disciplina na produção de mapas dentro das salas de aula com os meus alunos, mas eu posso também no meu dia a dia, no cotidiano, utilizar um aplicativo de posicionamento para eu observar onde que eu estou e para onde eu quero ir. E isso se torna tão frequente no nosso dia a dia que muitas vezes a gente até esquece de realmente como eu posso chegar naquele lugar se eu não tiver com o celular na mão. Então o sensoriamento remoto está cada vez mais presente na nossa vida. E para o espaço geográfico isso é fundamental porque é uma forma de visualizar também. Então eu consigo fazer análise, por exemplo, da diminuição da floresta por meio do desmatamento ou queimadas a partir dessa observação. Ou seja, vários são os elementos que nos possibilitaram a evolução da cartografia por meio desse sensoriamento remoto também. Então, vamos pensar um pouquinho, pensando realmente os fundamentos desse sistema de posicionamento global. Temos aqui um exercício. Quais os pontos de referência usados pelo GPS em substituição ao Sol e às estrelas? Ora, professor, o que tem a ver o Sol e as estrelas nisso que a gente está falando agora? Porque antes, uma forma de se orientar no espaço geográfico era utilizando então o Sol e as estrelas, as constelações. Eram formas de orientação, porque nós sabemos que o Sol ele nasce numa determinada direção e se põe numa outra. E aí? Antes era dessa forma. E em substituição a isso,
nós temos então a utilização do GPS. Agora, quais são os pontos de referência utilizados? Ainda, apresente um exemplo de utilização do GPS atualmente. E agora eu gostaria que vocês parassem um pouquinho e pensassem. Daqui a pouco eu retorno com a resposta do exercício para a gente evoluir um pouco mais nesse assunto. Pare um pouquinho, pense e anote aí a sua resposta. E aí, pessoal, pensaram essa questão? Bom, então vamos começar aqui. Ela diz o seguinte: quais os pontos de referência usados pelo GPS em substituição ao Sol e às estrelas? Lembrem que agora há pouco eu comentava com vocês dizendo que o Sol era utilizado como uma forma de orientação. De que maneira? Ora, nós sabemos que o Sol nasce na direção leste e se põe na direção oeste. No período da manhã, que é quando o Sol aparece no horizonte, se ficarmos lá com os braços abertos e com a nossa mão direita apontarmos onde o Sol está nascendo, nós teremos então à nossa frente o norte e atrás o sul. Ou seja, utilizando o Sol, a gente pode se posicionar e se orientar no espaço geográfico. Algo muito parecido também é feito com as constelações, com as estrelas. Mas hoje garanto que você aí na sua casa ou no seu dia a dia não deve utilizar essa forma de orientação. Quando você quer saber o endereço ou quando você quer chegar a um determinado lugar, você deve usar o GPS. Mas você já parou para pensar quais são os pontos de referência que o GPS utiliza? Bom, então vamos aqui falar deles, ó. As referências do GPS são as coordenadas geográficas, que são possíveis a partir das medidas de latitude e longitude de um ponto na superfície terrestre.
Ou seja, qualquer ponto na superfície, ele está a uma determinada distância da linha do Equador, que é o que nós chamamos latitude, medida em graus, por conta do formato que nós consideramos o planeta sendo o globo. E nós também temos uma medida do mesmo ponto, só que em relação ao meridiano de Greenwich. E daí nós teremos a longitude, também uma medida em graus. Então, cada um de nós, por exemplo, estamos a uma determinada distância da linha do Equador e a uma determinada distância do meridiano de Greenwich. A partir dessas coordenadas geográficas, dessas medidas em graus, é que é possível, então, estabelecer uma forma de funcionamento básico do GPS. Então, são esses os pontos de referência. E ainda no exercício, você precisava dar um exemplo de utilização. Bom, eu já falei várias vezes aqui durante a aula e coloquei aqui também o exemplo. O Waze, que é um aplicativo de localização no celular para localizar endereços na cidade. Ou você poderia colocar o próprio WhatsApp, por exemplo, onde nós também podemos compartilhar a nossa localização com as pessoas. E não apenas uma localização fixa, você pode inclusive compartilhar uma localização em que você esteja em movimento. E as pessoas conseguirão visualizar onde você está. O princípio, o funcionamento básico disso são as coordenadas geográficas, oferecidas então pela cartografia também. Então é uma forma de também nós conhecermos esse espaço geográfico. E temos aqui alguns exemplos de técnicas e aplicações da cartografia, do sensoriamento remoto no nosso dia a dia. Primeiro, a aerofotogrametria, que seria então uma máquina fotográfica adaptada no assoalho de um avião que registra imagens da superfície terrestre. Essa técnica permite visualizar os objetos com maior detalhes, ou seja, com maior escala. Exemplo de aplicação, análise do impacto ambiental em uma bacia hidrográfica. Então, o avião faz a tomada dessas imagens, depois é feita uma análise. Tem alguns equipamentos também que possibilitam enxergar isso até de uma forma melhor. E a partir dessa análise das fotografias aéreas com mais detalhes, é possível identificar os impactos naquela região. Eu dei o exemplo aqui da análise de uma bacia hidrográfica. Então, a gente poderia pensar aqui a diminuição da água, o desmatamento, a perda da mata ciliar, por exemplo, ou ainda a poluição e outros impactos que podem ser gerados naquele local. Então, um dos exemplos de análise e também de técnica seriam essas fotografias aéreas. Depois, a gente também tem a captação da movimentação das massas de ar. Ou seja, é possível a gente perceber, até mesmo numa previsão do tempo, que as massas de ar estão se deslocando e quais serão as consequências disso para nós nos próximos dias. Então, se vai haver chuva, se vai fazer calor, se vai fazer frio, tudo isso é possível a partir do momento que o sensoriamento remoto capta essa movimentação das massas de ar. Monitoramento da ocupação e uso do solo. Também é possível perceber uma evolução ou até mesmo uma regressão, que seria mais adequado, do desmatamento em algumas áreas, ou para os ambientes urbanos, perceber se existem áreas que não deveriam ser ocupadas pelas pessoas, mas que estão sendo ocupadas. Então, é uma forma também de análise do espaço. O desmatamento, conforme eu já comentei, a ocupação dos espaços urbanos, porque muitas vezes as pessoas acabam ocupando áreas que são de risco e a prefeitura precisa organizar e perceber isso para que não haja problemas maiores, porque daí seriam áreas de risco. Essa identificação das áreas de risco também são importantes. Quando eu coloco aqui área de risco, não estou necessariamente dizendo que é preciso que tenham pessoas lá. Essa área de risco pode ser também um lugar onde o solo se encharca por muito tempo por causa da chuva, pode haver deslizamento de terra e também não é adequado que as pessoas estejam ali. Então, é por isso essa importância da análise também. Então, vamos pensar aqui, a partir do que nós comentamos nesse segundo momento, essa outra questão. Marque a alternativa que contém o material utilizado pelo sensoriamento remoto. Aí nós temos na letra A, telescópio, bússola, clinômetro. Na letra B, o astrolábio, satélites e altímetros. Na letra C, fotos aéreas, imagens de radar e satélites.
E na letra D, termógrafos, bússolas e curvímetros. Para um pouquinho, veja essas alternativas, perceba aquilo que nós durante essa aula falamos e daí você marca a alternativa correta. E aí, pessoal, conseguiram ver aqui a resposta certa dessa questão? Bom, se nós analisarmos, nós vamos perceber que a letra C apresenta tudo o que nós falamos até agora. As fotos aéreas, as imagens de radar e também os satélites. Tudo isso nos possibilita essa análise do espaço geográfico e são produtos, então, que pertencem ao sensoriamento remoto, né? Ou material que pode ser utilizado para essa análise. Durante essa aula, nós percebemos então que as técnicas cartográficas, elas possibilitam inúmeras formas de análise do espaço, mesmo à distância, porque é feito através do sensoriamento remoto.
permitindo análises aprofundadas e detalhadas por diversos profissionais. Nós, enquanto professores de geografia, ou até mesmo vocês, enquanto estudantes da disciplina, certamente terão uma compreensão maior do espaço a partir do momento que utilizarem mais a cartografia no seu dia a dia. E que já utilizam, muitas vezes até sem saber. Obrigado pela companhia de vocês e até a nossa próxima aula.